do nosso evento, primeiro, trabalhar um tema que vai ser a realidade, na verdade, um motivo para preocupação e organização durante o ano de 2019, que é a questão do E-Social para a administração pública, e ter um pouco de conhecimento sobre esse cenário, o que precisa ser preparado, como é que está essa discussão. Então, a gente convidou a Cândida Machado, ela já atua há bastante tempo no fórum, conhece a gente há bastante tempo, né, Cândida? E ela é advogada, professora do CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, que é um dos membros do fórum também. A ideia hoje, então, é ela, durante essas 2 horas que a gente vai ficar aqui, apresentar um panorama do tema, para que a gente possa também mergulhar em algumas dúvidas e questões que vão ser respondidas ao fim da palestra dela. Como eu disse no início do nosso encontro aqui, a palestra vai ser enviada pelo e-mail de vocês. Então, vocês precisam se preocupar em fotografar e tal, e podem ficar mais atentos para absorver tudo, e as dúvidas, como eu disse também, no final vocês podem retirar. A gente vai ter aí, dentro desse tempo nosso, um momento de perguntas e respostas. Cândida, vou te passar aqui a palavra. Bom dia. Está confortável com voz? Para quem está aí atrás também? Maravilha. Obrigada, Geisa. Obrigada ao fórum. É uma honra estar aqui com vocês. A gente falando sobre esse assunto, porque muito embora para o poder público pareça que está longe, né, 2020, mas está mais perto do que a gente imagina. E se a gente não começar a entender quais são os impactos ou quais são os reflexos que a gente vai ter no dia a dia de gestão dentro dos nossos setores ou dos nossos órgãos, a gente lá na frente pode acabar ficando numa situação um pouco mais enroladinha. Então essa ideia, hoje a gente tem como foco aqui traçar um panorama geral para vocês. O que qual é a perspectiva de que ele comece e quais são os impactos nas rotinas internas que vocês vão ter. Porque a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o E-Social, ele não vai criar legislação nenhuma nova, mas ele vai trazer, inclusive para o registro funcional, nós não vamos ter mais que fazer transmissão para o portal TAGED, a gente não vai mais fazer transmissão de RAS, TAGED, essas obrigações serão extintas. A comunicação de acidentes de trabalho, ou a CAT, eu não sei se está falhando aqui. Está falhando para quem está aí atrás? Vocês estão conseguindo ouvir? Está ouvindo? A CAT, que é a comunicação de acidentes de trabalho, ela também vai acabar, vocês vão passar a fazer ela direto dentro do portal do E-Social, perfeito? E outras obrigações como a DIF, a RAS, os formulários de saúde e segurança ocupacional também acabarão. A gente passará a transmitir essas informações anualmente de maneira obrigatória para o sistema do E-Social. Então, é nesse cenário de informações picadas que a gente presta hoje, com alguns prazos previstos. Se vocês quiserem sentar mais para frente, não tem problema não, tá, gente? Vocês podem sentar para frente sem problema nenhum. Eu não faço pergunta para quem está na frente, eu faço para quem está atrás. Tá? Já aviso logo para o pessoal. Quem está aqui na frente, pode ficar tranquilo que eu vou poupar vocês. Então, esse cenário que a gente tem hoje, ele vai ser radicalmente modificado. Radicalmente modificado. Para quem faz transmissão, para a minha colega que está lá, que já sinalizou que ela está na ponta, você vai ter uma simplificação. Sua vida vai ser muito melhor depois que o E-Social estiver plenamente em operação, porque você vai fazer uma transmissão única com prazos específicos para isso. E de que forma o E-Social ele vai funcionar, gente? Deixa eu só desligar esse microfone aqui. Então vamos lá, olha só. Vocês vão estar, os órgãos gestores estarão dentro das suas plataformas de gestão de folha, tais como vocês já operam hoje. Perfeito?
não vai haver modificação. O que haverá vai ser modificação do sistema que vocês operam. Esse sistema vai ser modificado com travamentos já adequados ao e-social. Então, você vai estar no seu sistema de folha. No momento que você fizer o fechamento da sua folha de pagamento, você vai transmiti-la remotamente para a base de dados do e-social, que está dentro do SPED, como eu mostrei para vocês inicialmente. No momento que você transmitir, você vai receber 2 protocolos. O primeiro falando que você transmitiu e o segundo falando que aquele arquivo foi processado. Não sei se a gente tem aqui alguém que seja de parte financeira, que já faça a transmissão SPED. Se tiver, segue a mesma metodologia. Para quem ainda não está acostumado com isso, você vai fazer uma remessa de um arquivo e você vai receber 2 protocolos eletrônicos de retorno para você. No momento que você transmitir os dados de todos os lotes informativos, a gente vai apurar isso agora durante essas próximas 2 horas, o sistema vai abrir a sua informação. E o sistema vai deixar a sua informação disponível para todos os órgãos fiscalizadores. Então, eu não tenho mais que replicar informação para a Caixa, para a Previdência, para o MTE ou para o INSS. Eu fiz uma única remessa informativa e o órgão fiscalizador vem à base de dados. E aí, Receita Federal, Caixa, MTE e a própria Previdência virando a base de dados do e-social, pensar aquela informação que for de interesse de cada uma delas. Só que não serão somente esses 4 órgãos gestores. Quando o e-social estiver 100% implementado, e a gente estima que isso vai ocorrer a partir de 2021, porque o funcionalismo público entra em 2020, nós teremos um 5º elemento nessa nossa relação, que é o Poder Judiciário Trabalhista. Então, o Judiciário Trabalhista, quando o e-social estiver plenamente em funcionamento, ele vai acessar a mesma base de dados, ele vai acessar o mesmo lote informativo. Isso significa falar, e eu já tenho falado isso quando eu faço palestra para empresas, para os profissionais contábeis, assim, isso vai trazer para o profissional, para o empresário, para o funcionário e para os próprios operadores jurídicos uma nova realidade para a gente trabalhar. Porque a gente não vai ter mais situações onde eu vou ter que fazer a prova. O juiz já vai acessar essa minha base de dados aqui e ele já vai saber se eu sou um órgão que pago as horas extras, se eu sou um órgão que eu tinha uma incidência de uma insalubridade ou de uma insalubridade ou de periculosidade e que eu não tenha pago. Então, essas informações já vão estar 100% espelhadas. É importante que a gente tenha isso em mente para que a gente entenda o seguinte: é um caminho que não tem mais volta. Ele já está desenhado, ele já está operando, ele já está em produção. É justamente por isso que a gente entendeu que era importante a gente começar a ter essas conversas com vocês, para que a gente possa trazer o que é esse cenário e como a gente tem que virar a nossa chave e abrir a nossa mente para essa realidade que a gente vai viver daqui para frente. E conforme eu tinha comentado antes com vocês, a gente passa a ter extinção de inúmeras obrigações, dentre elas DIF, GPS, GFIP. Ela vai ser transmitida de uma vez só. Você não vai precisar fazer várias transmissões e a gente vai gerar agora uma única DARF para pagamento, onde estará tudo ali discriminado. CAGED, RAS, MANAD, que são informações sobre os meus trabalhadores, sobre os meus seletistas, a gente não vai mais precisar transmitir. Por quê? Vocês passarão a ter informações online de tudo o que vai acontecer na vida deste seletista, ou desse estatutário, ou deste comissionado daqui para frente.
exatamente tudo que acontecer terá que ser transmitido ao E-Social. Então, a gente vai ter que nas nossas secretarias, gabinetes e órgãos que estão na ponta, fazendo atendimento ou estão fazendo gestão, um redesenho de fluxo operacional. Por quê? A gente vai ter que informar ao E-Social desde mudança de estado civil, tá certo? Até a cessão deste nosso profissional de um órgão para outro. O E-Social determina que a gente faça isso. Isso é mandatório, isso não é opcional. E a gente vai ter prazo para fazer isso. Então, nota que situações que muitas vezes ficavam 2 meses, 3 meses, 6 meses para que um órgão falasse com o outro, e muitas vezes a pessoa estava já ali cedida trabalhando, né? Agora, como E-Social, a gente vai ter um prazo para fazer a transmissão de que a Cândida saiu do órgão X e foi cedida ou foi requisitada pelo órgão Y, por exemplo. Tá certo? É nesse nível de informação que a gente vai ter que prestar. E quem está obrigado ao E-Social? É todo mundo. A maioria já está entrando, muitos já entraram. A gente tem o último lote informativo entrando agora. O pessoal agora com a cara de assustado, eu adoro. Mas é todo mundo, eu vou provar para vocês que é todo mundo. Tá certo? Eu não estou contando mentira para vocês, não é lenda. Está na lei. Todo mundo vai ter que entrar. O que a lei ela fala para a gente? A lei lá de 2014, tá certo? Ela fala para a gente o seguinte, olha. Todas as pessoas jurídicas que empregam ou contratem prestadores de serviço que, por sua natureza, gerem obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária, vai ter que prestar vai ter que prestar informações ao E-Social, ainda que esse pagamento tenha sido feito em um único mês calendário. Daí eu vou extrapolar um pouquinho o que é o nosso conceito aqui de órgão público, para que vocês entendam por que eu estou falando que é todo mundo. E aí, para quem ainda tinha dúvida aqui, trouxe o artigo 2º do decreto 8373, lá de 2014, que não me deixa mentir. Lá ele vem falando quem são os obrigados. No inciso 3º estamos nós, poder público. Então ele já falava, desde lá de trás, que todas as pessoas jurídicas de direito público da União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluindo aí as suas autarquias e fundações, por favor. Autarquias e fundações também estão obrigadas ao E-Social da mesma forma e seguirão os mesmos prazos que o poder público, tá certo? Estão obrigados, e a lei ainda seguia, desde 2014, falando para a gente o seguinte: além do empregador, do segurado especial e do poder público, ele ainda continuava falando para a gente o seguinte: olha, todas as demais pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem, ainda que um único mês calendário valores, aonde haja retenção de imposto de renda, também terão que estar no E-Social. Então, quando eu falo todo mundo, vai desde o produtor rural, vai desde a prefeitura, vai desde aquela fundação pequenininha que aquela prefeitura tem ali, até a fábrica da Volkswagen. E ele também se estende para o MEI que tenha funcionário, ele também se estende para aquele condomíniozinho pequenininho que às vezes a gente mora, que não tem porteiro, que o síndico ele não tira prolabore. Então, em tese, a gente pensa assim, esse condomínio não vai precisar, por exemplo. Mas se esse condomínio chegou e um mês lá, resolveu pintar a fachada para ficar bonito para o Natal, e aí ele contratou quem? Um pintor. Esse pintor, se ele for um autônomo, emite uma RTA. Eu tenho retenção de INSS dele. Se ele for um MEI, eu retenho 11% de nota. Tive retenção de imposto de renda retido na fonte. Isso significa falar que, como eu tive retenção previdenciária e tive eventualmente retenção de imposto de renda na fonte, esse profissional vai ter que entrar declarado para o E-Social. Então, esse condomínio, ainda que não tenha que fazer transmissão mensal, vai ter que, uma vez no ano, transmitir que fez um pagamento. Esse condomínio também está no E-Social. Faltou alguém, gente? Não. Está todo mundo, não está? Está todo mundo. Então, notem que
Quando eu lá atrás comecei o nosso esquenta lá, ainda acanhada, falando o seguinte, ó, círculo fechou, círculo fechou. A finalidade da criação na Lei 8373 pela Receita Federal do E-Social foi transformá-la no grande gestor da massa de dados de todos os pagamentos e retenções que são feitos. A nossa metodologia é exportada. A Receita Federal vai a outros países demonstrar como ela fiscaliza e como ela atua. Nós somos pronta nisso. E esse é o último lote informativo que a Receita não conseguiu enxergar, mas ela agora enxerga. Não esqueçamos também, quando a gente fala, quando a gente reforça o conceito de que agora a coisa fechou mesmo, que transações financeiras bancárias a partir de R$2.000 já são monitoradas pela Receita Federal. Então, a gente passa a ter um SPED como grande centralizador dessa massa de dados, seja dos dados contábeis que o nosso órgão tenha, dos dados fiscais e agora dos dados de pagamento, feitos a terceiros e aos servidores, sejam eles estatutários, sejam eles eletistas ou sejam eles comissionados. É nesse cenário que a gente transita de 2017 para frente. E os prazos? Primeiro é importante a gente entender, quando a gente fala de prazo, e aí a gente sabe que o E-Social teve um grande descrédito de 2016 para cá. Por quê? Ele já era para ter entrado em vigor, na prática, desde 2016. Mas, por conta de ajustes sistêmicos, ele veio sendo postergado. E isso, de uma certa forma, deixou ele desacreditado em um primeiro momento. Mas ele, no ano passado, efetivamente entrou em operação. E por que ele foi fatiado, como eu vou mostrar para vocês? Porque a massa de dados que vai circular dentro dele, segundo informações passadas pelo próprio Ministério do Trabalho, agora, em janeiro, é a seguinte, gente. São 40 milhões de trabalhadores no Brasil formalizados. 8 milhões de empresas obrigadas ao E-Social, com cerca de 80 mil escritórios contábeis fazendo tratamento e transmissão disso. Então, esse grupo aqui é o grupo que a gente chama de grupos 1, 2 e 3, que são os grupos que estão começando a prestar informações ao E-Social. É pouca coisa? Não. Então, o sistema foi fatiado, os lotes transmissores foram fatiados, de modo que os próprios operadores, o GT que cuida do E-Social, tivesse tempo de ir testando o sistema e de ir adaptando o sistema. É a primeira vez que a gente tem, e isso é excelente, isso foi uma iniciativa ótima, a gente tem todos os órgãos gestores, ou seja, Caixa, Receita Federal, Previdência Social e a própria Receita, trabalhando em conjunto neste momento em que as empresas estão prestando informações. Então, todos os ajustes sistêmicos que precisam ser feitos estão sendo feitos hoje. E aí, depois que esse grupo entra, está previsto para em 2020 a gente ter poder público entrando. E aí o poder público também não é uma massa pequena. A gente está falando de união com todos os seus ministérios, autarquias e fundações, mais os 26 estados, com todas as suas secretarias, autarquias e fundações, e mais os 5.570 municípios, com todas as suas autarquias e fundações. Então, a gente não tem uma massa que seja pequena, é uma massa de dados que ela é muito grande. Então, por esse motivo, e ainda considerando todas as complexidades que os órgãos públicos têm, foi por esse motivo que o poder foi deixado por último. Ele foi deixado como último grupo. Mas não é porque nós somos o último grupo que nós vamos deixar para só organizar a vida em janeiro do próximo ano, quando o E-Social começar. A gente tem que já, de ontem, começar a entender o que isso impacta, como isso impacta e aonde, que nas suas gestões internas, vocês vão ter que fazer modificação.
E a gente tem um outro dado aqui, que ele é bem alarmante. Existem 300 milhões de NITs na base de dados da Previdência Social. Isso é um desencontro quando a gente pensa na quantidade de trabalhadores que a gente tem hoje. E por que existe essa divergência tão grande? Porque durante muito tempo a nossa base de dados previdenciária, ela não fazia crítica quando a gente tinha funcionário entrando em alguma empresa. Então, muitas vezes a pessoa começava a vida profissional dela, ela não tinha o PIS, aquele empregador ia lá e tirava. Se ela saísse, ela ia para outro. E se ela tinha perdido o PIS, aquele novo empregador não fazia consulta, ia lá e tirava um novo PIS. Então, é muito comum a gente pegar segurados hoje que tem 2, 3 números diferentes. Então, estão com a sua vida contributiva para a Previdência Social picada por aí. Se alguém presente hoje já veio de serviço privado antes, ou se é algum seletista em regime geral, né? Aqui no Rio a gente sabe que a gente não tem regime geral, vocês são todos regime próprio, mas vocês podem fazer o cadastro no portal do INSS e lá vocês vão conseguir consultar o extrato previdenciário para que vocês vejam se está tudo certo, ou algum familiar. Então fica aí o serviço de utilidade pública, porque a gente também quer que esse cadastro aqui de 300 milhões de NITs seja saneado o mais rápido possível, tá certo? Então, essa é a massa de dados que vão transitar mensalmente no E-Social a partir de 2021. É pouca informação? Não. É informação abessa. E aí foi justamente por isso que foi feito o que a gente chama de faseamento. O que é o faseamento do E-Social? Foi a separação primeiro dos órgãos obrigados à transmissão através de grandes lotes. Então foi quando a gente criou empresas, grupo 1, que foram as empresas que faturaram mais de 78 milhões em 2016. Os demais grupos empresariais, é o que a gente chama de grupo 2, também já começou a fazer transmissão. Grupo 3, que são os 6, as empresas optantes pelo Simples, o MEI que tenha funcionário, o produtor rural. Esse grupo é o que a gente chama de grupo 3, que era o último grupo do Simples empresarial que a gente precisava que entrasse, tá certo? Esse grupo começou a fazer transmissão agora em janeiro desse ano. E aí, em janeiro do ano que vem, nós, Poder Público, entramos. Não há perspectiva de prorrogação para Poder Público. O sistema já está sendo adaptado e os manuais sendo revisitados. Perfeito? Para atendimento a Poder Público. A gente está em fevereiro, algumas pessoas podem achar que está longe ainda. Mas eu tenho certeza que quando a gente acabar a palestra, eu vou fazer uma enquete rápida com vocês, para vocês me dizerem se vocês ainda vão achar que está longe ou que está perto. Eu acho que já está atrasado. A gente já tinha que estar trabalhando nisso desde o ano passado. Por quê? Vocês são o grupo com maior complexidade. Porque vocês têm regimes diferenciados sendo tratados. Então, são folhas de pagamento que são muito mais complexas. Então, a gente vai ter que fazer um redesenho, um retrofit de fluxo para que não haja problema no momento de fechamento e transmissão de dados ao E-Social. Por quê? Se eu transmitir fora do prazo, é multa automática por falta de transmissão dentro do prazo legal. Se eu transmitir errado, eu já estou sujeito à fiscalização. Isso é o que diz a lei. E, via de regra, o Poder Público não tem tratamento diferenciado no que diz respeito ao aspecto trabalhista dessa sua relação. Então, é importante que a gente vire a chave em relação a isso. É importante que a gente abra a mente no que vai ser reflexo para a gente. Então, quando a gente fala de faseamento, a gente tem primeiro os grupos. Então, temos hoje os 4 grandes grupos e o faseamento dos lotes de informação que a gente presta. E aí, o primeiro lote informativo que o órgão público ele vai transmitir em janeiro de 2020
será o cadastro do órgão público e as tabelas da folha de pagamento. No cadastro do órgão público, uma atenção a gente vai ter que ter. Por quê? Da forma como a gente tem os manuais desenhados até hoje, tá certo? Eu inauguro o sistema do e-social, transmitindo quem é o meu órgão. No nosso caso aqui, quem vai inaugurar em tese seria, o governo do Estado do Rio. Embaixo dele viriam todos os seus órgãos, secretarias, autarquias, fundações. Então, eu não vou ter cada órgão inaugurando o lote informativo dele. A gente ainda espera que saia um manual se houver modificação disso, a gente vai ter, até pelo menos no meio do ano, modificação informativa disso. Mas essa é a informação que a gente tem hoje na versão 2.5.01 do manual do e-social, que pode ser baixada no portal do e-social. Então, eu tenho aqui o órgão prestando a primeira informação. Então, ali ele vai dizer quem é ele, se ele tem dentro do órgão dele qual é o código FPAS dele, e aí para o poder público isso às vezes complica um pouco mais, porque, por exemplo, se eu sou a Secretaria Estadual de Saúde, para o que é hoje a minha sede, eu vou ter um código FPAS, que é um código de incidência previdenciária, que vai ser baixo, porque eu sou um órgão de gestão. Mas nos meus hospitais eu vou ter um outro código FPAS, porque aí eu tenho fator de risco, eu não tenho bactéria, vírus, não é isso? Então, ali eu vou ter um outro código FPAS. Mas isso a gente faz uma análise conjugada junto com os programas de saúde ocupacional. Então, os órgãos de gestão já devem começar a revisar, olha, a gente está com todos os nossos programas em dia, ou a gente precisa revisitar isso? Porque muito embora a gente ainda esteja muito longe de 2020, eu concordo com vocês, e que o programa de SST seja o último que vai, que entra, e que em tese é só em 2021, mas dependendo do cenário que a gente encontre, vocês, diferentemente de outros perfis empresariais, desses aqui, vocês têm que ver se tem dotação orçamentária para fazer aquilo. Vocês têm que fazer cotação para você fazer contratação, se você não tiver isso internamente. Concorda comigo? Então, vocês têm todo um processo para algumas situações que difere das outras empresas. Porque se eu sabia que eu tinha que fazer e eu nunca fiz, eu vou lá e contrato. Vocês não. Vocês têm que abrir licitação, eventualmente. Perfeito? Então, vocês têm um processo que é muito mais demorado. Então, se eu não mapeio agora onde eu tenho problema, aonde eu tenho falha, não adianta eu esperar a véspera para eu mapear, porque aí já vai ser tarde. Então, é essa a primeira chave que a gente precisa virar. É eu entender até onde eu vou ter que ir, até onde eu tenho problema estrutural interno hoje, e ok, que tempo a gente leva para a gente organizar isso? Quais são os processos que a gente precisa fazer para isso? É isso que vocês terão que ter vocês em mente. Então, em janeiro, isso já é ponto pacífico. Os únicos pontos pacíficos que a gente já tem na resolução 5, que foi de outubro de 2018, são os prazos de transmissão de cadastro empregador, cadastro do órgão público e tabela de única de folha de pagamento, e dados de saúde e segurança do trabalhador, que aí é janeiro de 2021. Os outros dados, que são os dados dos servidores, a folha de pagamento, subscrição, para quem é seletista, a gente já não vai mais fazer CFIP e GFIP da forma como a gente faz hoje, a gente vai transmitir pelo DCTF Web, que vai ser um outro sistema que vai se alimentar exclusivamente do e-social para fazer cálculo. Isso significa falar que eu não faço mais cálculo na mão e nem vou mais macetaria de nada.
O empregador privado está doido comigo agora, porque agora não vai ter mais jeito mesmo, tá certo? Então, esse pessoal, a gente já sabe que para esses 4 lotes aqui, a gente ainda não tem prazo, mas todos eles ocorrerão ao longo de 2020. E em breve a gente espera que já saia a tabela nova para o órgão público. O que a gente vai ter que ter em mente aqui? E aí vocês também já. Quando a gente fala sobre dados dos trabalhadores, o que o E-Social manda hoje, indistintamente do meu perfil? Então isso se aplicará aos senhores também. Eu terei que prestar informação de todos os meus servidores que estão na minha folha de pagamento como ativos e também dos afastados, ainda que aposentadoria por invalidez. O olho cresceu ali atrás, vai ter que informar. Não sei aonde esta pessoa está. Você tem 1 ano para achar a pessoa. Você está ouvindo a palestra hoje, você já sabe que você começa em janeiro do próximo ano, então você tem pelo menos 1 ano para você mapear quem está afastado de aposentadoria por invalidez, que vocês não vêm há muito tempo e vocês atualizarem os dados cadastrais. Só por invalidez? Só. Por quê? Por que a lei manda que a gente informe ativo e ou aposentado por invalidez? Porque a aposentadoria por invalidez não é aposentadoria definitiva. Ela tem um caráter de temporária para a administração previdenciária. Atenção a isso, gente. O aposentado por invalidez não é aposentado em definitivo. Ele pode estar afastado há 20 anos. Se o INSS chamá-lo amanhã e entender que ele recuperou a capacidade dele, ele terá que retornar. Atenção a isso. Atenção a isso. Aposentadoria por invalidez não é aposentadoria definitiva. Ele pode continuar durante a vida inteira, mas para fins jurídicos e previdenciários, a aposentadoria por invalidez não é aposentadoria definitiva. As únicas aposentadorias que são definitivas são por idade ou por tempo contributivo. Essas não podem ser revogadas, a não ser que eu tenha fraude. A aposentadoria por invalidez é revogável a qualquer tempo pelo órgão concessor. Atenção a isso. A gente tem uma cultura de achar que aposentei por invalidez, estou bonito a vida inteira. Não está. Atenção a isso. Tá certo? Todos os estados vão ter que ser atualizados, inclusive os aposentados que não são por invalidez. Os aposentados que não são por invalidez, você não vai precisar transmitir. O sistema exige que você transmita funcionários ativos, ok? E os funcionários afastados, inclusive em aposentadoria. Então, se você tem lá auxílio doença, auxílio gestante, você vai transmitir todos eles. E os por invalidez. Os que foram aposentados por tempo de serviço, esses você não vai precisar atualizar e você não vai precisar transmitir. No meu caso, é uma autarquia de aposentadoria de pensões. Certo. Então, não precisa fazer essa transmissão deles Os seus só beneficiários. os funcionários. Exatamente. Por quê? Você veja bem, aqui no seu caso específico, né? Aquele grupo todo que você gere a folha deles não entra aqui. O que entra é de quem opera a sua autarquia, são os dados trabalhistas mesmo. Então é só o funcional mesmo, tá certo? Então é isso que vocês vão ter que entender. Respirou agora um pouquinho. Ela estava quase Saiu de falando. 800 aposentados para 10 funcionários, maravilha, então ótimo. Então vocês vejam bem, é só dado de funcionário, tá, gente? É só dado de servidor, ainda que este servidor esteja afastado. Quantos servidores muitas vezes a gente tem que só quando ele tomou posse lá atrás, ou só quando a gente nomeou, é que a gente atualizou os dados dele. E depois a gente nunca mais fez nada.
É importante que a gente já comece a fazer uma gestão se o órgão não tem isso. Alguns órgãos têm isso muito bem. A cada 6 meses, a cada ano, atualizam os dados cadastrais de todo mundo. Tá certo? Mas se o órgão não faz isso há algum tempo, é importante que faça. Por quê? Para o E-Social, nós vamos ter que passar informações de todos os servidores, ainda que comissionados, que estiverem na ativa e que estiverem licenciados por auxílio-doença, maternidade ou aposentadoria por invalidez. Tá certo? Isso é fundamental. E atenção, porque para o E-Social, o nível de informação vai até o meu dependente. E se o meu dependente tiver a partir de 6 anos de idade, eu terei que informar o CPF dele. Isso é obrigatório. Tá certo? Então, atenção em relação a isso. Hashtag, eu não vou fazer as etiquetas assim. Hashtag atualização cadastral, todo mundo vai. Né? Mas olha só, pessoal, só repisando de novo, tá, gente? O que vai aqui, a partir de 2020, é o dado de todos os seus servidores na ativa, aposentados por invalidez, afastados em auxílio-doença e maternidade. É o lote que vai aqui. Tá certo? Exonerado, precisa, Cândido? Não. E vai ser a partir da data que a resolução nova fixar, tá certo? A gente ainda não tem ela fixada, tá certo? Mas será depois de janeiro de 2020. Então, nota que eu estou dando um ano, né? A Geisa foi fantástica de viver agora, que agora eu estou dando notícia para vocês, com um ano vocês têm tempo de se organizar, tá certo? Para fazer a atualização cadastral de todo mundo. Porque nisso, gente, você vai ter servidor que casou, separou, outro que enviuvou, outro que já não mora mais, onde tinha falado lá atrás que morava, outro que não tinha um nível superior e que de repente teve. Então é importante que vocês, se o órgão não tem por histórico fazer isso, é importante que vocês façam, tá certo? Os principais são identidade, CPF, endereço, dependente. Tem alguma outra informação que você Tem. Escolaridade, estado civil. E aí é importante que vocês peçam documentação. Vocês já pediram quando essas pessoas tomaram posse, perfeito? Mas aquele pessoal que já tomou posse há 15 anos, há 10 anos, se a gente não tem gestão, ou se os nossos sistemas internos, né? E aí aqui eu estou entendendo que a gente tem vários órgãos aqui, cada órgão faz uma gestão diferenciada. Né? Se você não tem isso já como uma operação costumeira sua, telefone. Então, assim, é importante que vocês tenham essas informações. Independente, peçam cópia da documentação para que vocês possam corretamente prestar informação ao E-Social. A gente sabe que muitas vezes a gente acaba tendo uma resistência mesmo em fornecer a documentação. Mas se você só faz a ficha e se essa pessoa preenche essa ficha errada, você vai ter um retrabalho. Tá certo? Então, vocês têm que ter já essa chave virada em relação a isso. Então, prosseguindo aqui. Então, essa é a tabela que a gente vai ter. E aí, um outro ponto de atenção para vocês. Se a gente for tirar como uma linha de corte... Opa, desculpa, gente. Se a gente for tirar como uma... Nossa, obrigada. Se a gente for tirar como uma linha de corte o que vem sendo feito com os outros grupos, tá? E aí eu vou me arriscar aqui com vocês. Se a gente tiver com uma linha de corte que a cada lote informativo o governo dá uma média de 2 a 3 meses, a gente pode estimar que entre o mês 3 e o mês 4 do próximo ano você vai estar começando a passar dados dos seus servidores ativos, tá certo? E que entre o mês 6 e 7 vocês vão estar começando a transmitir a folha de pagamento.
Atenção com relação à folha de pagamento. Por quê? No e-social, eu vou ter que informar o que eu paguei na minha folha, quanto eu paguei, a data que eu paguei, se eu dou benefícios, se eu faço desconto deles e as retenções que eu fiz de pagamentos a terceiro. Então, a folha de pagamento para o e-social, ela não tem o conceito de folha de pagamento comum que a gente está acostumado. Porque a gente está acostumado até hoje, olha, a minha folha tem hoje o que é provento. Não é isso? Todos o soldo que vocês hoje recebem, adicionais, não é isso? É isso que vem na nossa folha hoje. Mas para o e-social, se no meu órgão eu recebo um plano de saúde, esse plano de saúde vai ser informado na folha. Se eu recebo o vale transporte, ele vai ser informado na folha. Quanto eu recebi e quanto eu fui descontado. Perfeito? Se ele paga creche para mim, quanto é o meu auxílio creche? Então, nota que ele tem um conceito muito mais elastecido do que o que a gente está acostumado hoje. Então, a gente também vai ter que estar preparado para isso. Então, isso a gente vai ter que ter em mente. Porque se isso fica concentrado com um setor específico, vocês já vão ter que alinhar informações de vocês em relação a isso. Atenção, por favor. E o pagamento a terceiros também. E aí, a data de pagamento entra quando a gente falar a data do efetivo crédito e compra. Essa data também tem que entrar ao e-social. Então, nota, com o meu refinamento de informação para o governo federal, fica muito maior. Até hoje, a folha era só um problema meu. Agora não é mais. E o órgão público não vai ter exceção a essa regra, tá? Já aviso logo a vocês. Porque não tem exceção em manual nenhum. Nós já estamos na quinta versão dele. E não existe. Vocês terão o mesmo tratamento que hoje os demais empregadores têm em relação a isso. Então, a gente tem que estar preparado o seguinte, tudo bem, então, em tese, entre meados do próximo ano, eu comecei a transmitir a folha e, a partir daqui, a transmissão passa a ser mensal. O que significa falar isso? Significa falar o seguinte, por exemplo, se eu tenho um órgão gestor aqui, eu vou pegar um exemplo aqui da própria Alerj, né? Vocês têm um departamento que é o que centraliza as folhas de pagamento. E os gabinetes têm as suas autonomias concessórias, mas que são espelhadas na contabilidade que é transmitida, porque esse é pagamento feito. Os gabinetes terão que ter um fluxo de informar ao setor de pagamentos o que está sendo concedido, para que o setor de pagamentos possa prestar informação corretamente à obra social. Nota como assim, eu até agora falei de alguma lei nova, gente? Não. Mas falei eminentemente de quê? De ajustes de fluxo de dados, não foi? Porque a gente passa a ter que prestar uma informação de informações que era muito maior do que aquela que a gente esperava prestar. Então, prosseguindo aqui. Qual é a forma de acesso? Aqui eu trago uma informação geral, mas o gestor público, o órgão público, acessará sempre pelo certificado digital. Aqui eu só dou essa informação para a gente deixar, para a gente fazer compartilhamento mesmo, mas alguns segmentos poderão fazer acesso com código de acesso. O gestor público não, ele sempre vai fazer o acesso pelo certificado que vocês já possuem hoje. Então, quem já faz transmissões de obrigações acessórias hoje, já tem certificado digital do órgão. Isso não vai mudar, perfeito? E se vocês quiserem fazer por procuração, mesmo esquema, vai dentro do ambiente ECAC, gera a procuração e vai fazer a transmissão daquele lote. Uma coisa que vocês poderão fazer, eu não sei como é que é o produto que a gente está falando aqui, então assim, por exemplo, se a gente tiver aqui uma secretaria, e se essa secretaria quiser, por uma questão operacional,
subdividir o que vai ser lote informativo. Então, por exemplo, eu sou a Secretaria de Saúde e aí eu vou querer que os meus hospitais, eles subam no que é informação da folha, por exemplo, ok? Eu posso, dentro do ambiente ECAC, fazer outorga de procuração e eu restringir qual é o nível de acesso que aquele órgão que está embaixo de mim vai ter. Então, eu posso, por exemplo, possibilitar que os meus hospitais transmitam os lotes informativos de folha, mas não fechem, e só eu faço fechamento. Perfeito? Eu posso fazer isso. Eu posso permitir que ele transmita a cada cadastro ou a cada alteração funcional daqueles servidores que estão ali. Ele pode fazer isso. Então, é importante que vocês saibam, quando a gente for falar sobre gestão, que o órgão gestor poderá fazer outorga de procuração aqui dentro e na árvore colocar poderes específicos, se ele quiser subdividir a informação. Isso não há problema nenhum. E aí, como vai funcionar o e-social na prática? Eu já tinha comentado com vocês que é um arquivo XML, que a gente transmite ele através do seu próprio software de folha, não é isso? Vocês têm o Proderj hoje, penso eu aqui, que na maioria dos sistemas de folha por trás, né? Estou estimando aqui. Mas o que vai acontecer? Vocês vão estar nos seus sistemas de folha fazendo a operação mensal como vocês sempre fazem. Por trás disso, o software tem que estar preparado para gerar um arquivo que a gente chama que é uma extensão XML. É uma forma de transmissão. E o e-social se comporta com blocos de envios de eventos. O que é isso? O e-social para tentar organizar os lotes informativos que todos mandaremos, independente do meu perfil, ele separa os nossos eventos trabalhistas em eventos iniciais, eventos não periódicos e eventos periódicos. Para quem opera a folha, é importante compreender, e aí isso a gente vai deixar para um segundo momento, que aqui hoje é só virar chato, mas o e-social trabalha com envio de informação de mesmo nível. Então, eu posso transmitir a cada vez que eu transmito em um mesmo arquivo 50 eventos iniciais, 50 periódicos ou 50 não periódicos. Eu não posso misturar eventos na hora que eu estou transmitindo. Mas isso é uma questão que é mais técnica, e a gente vai deixar isso para um segundo momento, quando a gente for passar a fazer treinamento mesmo específico. Mas só para que vocês entendam que o e-social se comporta separando os eventos. Ele classifica os eventos. E aí, ele vai classificar os eventos iniciais, não periódicos e periódicos. A gente vai conversar um pouco sobre cada um deles e sobre aonde a gente tem que tomar cuidado em cada um deles. E aí eu trago mais uma vez como essa arquitetura funciona, é só para o nosso cérebro já ir se acostumando. Então, o órgão está no seu sistema de software, ele vai fazer todo o processamento de todas aquelas informações, o funcionário que estava em férias e voltou, o funcionário que foi exonerado que não foi, perfeito, o que foi contratado que não foi. Ele vai aqui colocar quem entrou de férias, quem entrou em licença, quem entrou em afastamento, vai processar a folha dele, nota que cada um é um bloquinho diferente, vai transmitir. Quando ele transmite para o e-social, o e-social dentro do ambiente SPED abre esse lote informativo, vai processar essas informações de acordo com o nível de cada um e vai disponibilizar para os órgãos e vai disponibilizar também para quem está fazendo a gestão de áreas guias de FGTS e de INSS. Então, é ele quem vai alimentar todo o restante. Não sou mais eu só fiz a primeira transmissão. No momento em que eu transmito, o sistema é quem vai alimentar os outros. E uma coisa a gente tem que ter em mente, e isso é super importante. Nos nossos sistemas de folha, qualquer ele que seja, perfeito? Privado ou então público. No momento em que eu faço qualquer modificação no meu sistema,
O meu sistema, o que que faz? Ele apaga aquela minha informação antiga e salva a minha informação nova, não é isso? Se eu era solteira e fiquei casada, o meu sistema guarda só o quê? Casada. É assim que hoje funciona. Para o e-social, gente, ele não funciona assim. Para o e-social, toda informação que você prestar, ela vai ficar empilhada, ela não se sobrepõe, ele não apaga. Então o sistema sabe que eu hoje transmiti que a Cândida era uma servidora casada e que na sequência ela virou uma servidora divorciada, por exemplo. O sistema não apaga a informação. O que significa falar isso? Se eu prestar alguma informação de folha errada, o sistema não vai apagar a minha informação errada. Ele vai saber que no dia 20, às 10 horas, eu falei que a Cândida tinha uma folha de R$1.000 e que eu retransmiti esta mesma informação às 10 horas e 11 minutos no IP tal, da máquina tal, falando que não era 1.000, era 1.500. É nesse nível que o sistema funciona. Ele não vai sobrepor, ele vai empilhar. E ele sabe dia, hora e a máquina transmissora de cada informação. Para que isso? Porque, como eu falei antes, lá atrás, o principal pilar dele qual é? É garantir direito trabalhista previdenciário, não é? Se esse é o principal pilar dele, ele não deixa que eu apague informação no sistema. Ele vai empilhando no sistema todas as minhas informações. E o órgão fiscalizador tem acesso a todas elas. Data, hora, máquina que transmitiu, CPF ou CNPJ transmissor. Sempre. Tá certo? Então, atenção em relação a isso. E aí, conforme eu já tinha falado antes, quando a gente falou sobre a tabela, eu já tinha falado sobre isso com vocês. Então, a gente sempre faz nosso primeiro lote, ou S1000, como a gente fala carinhosamente, é a primeira transmissão que a gente faz. A gente vai fazer sempre pelo órgão gestor, pelo órgão principal. Tá certo? E aí, vamos entrar um pouco em cada lote de eventos, para que a gente fale sobre os aspectos operacionais com vocês. O primeiro bloco que a gente manda são os eventos iniciais, que é o nosso S1000, que fala quem é esse órgão gestor, como ele gera a folha de pagamento dele, quem são esses servidores que estão a serviço dele, todos eles. E nesse lote a gente vai ter que prestar informação sobre o órgão, sobre todas as secretarias, as rúbricas de folha. A lotação tributária é o que eu comentei com vocês, que é o código FTAS, que é o que é de incidência previdenciária. Então, quando a gente fala em lotação tributária, a gente não está falando a forma como ele retém impostos única e exclusivamente. Não é isso. Horários e turnos, funções e os cargos de todos os servidores, vocês terão que cadastrar. Atenção a isso. Os turnos contratuais, vocês terão que cadastrar. Se esse órgão público tem alguma isenção ou algum recolhimento de alíquota diferenciada de INSS ou de FGTS decorrente de ação judicial ou ação administrativa, vocês terão que prestar informação também aqui. Nossa. Eu ainda tô. Vocês vão ter que prestar essa mesma informação aqui. Por quê? Como eu falei lá atrás, vocês não vão mais fazer cálculo de guia na mão e não vão fazer mais transmissão. Então, se eu tenho qualquer retenção diferenciada, eu tenho que fazer o quê? Parametrizar o sistema, não é? E aí eu vou ter que prestar essa informação aqui dentro. Os horários e turnos, gente, a gente também vai ter que cadastrar, porque eles vão fazer reflexo quando vocês forem fechar a folha. Então, vocês notem o seguinte, até hoje, por exemplo, isso fica muito sobre a gestão interna de cada setor. E muitas vezes, para quem está fechando a folha, isso pouco importa, porque importa era o quanto eu estava pagando para
partir do e-social, essa informação de horário e turno e de cargos e funções, elas têm que estar muito alinhadinhas de acordo com o que for acontecendo na vida daquele servidor. Porque ela vai fazer reflexo na hora do fechamento da folha. A gente tem que ter muita atenção a isso. E essa operacionalização vai estar em quem? Vai estar na ponta de cada secretaria, de cada hospital, de cada escola. Então a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. E aí a gente tem que ter cuidado aqui com o seguinte, tem três aspectos aqui que a gente precisa tomar um cuidado grande. Primeiro, cargos e funções. Quem tem funcionário seletista hoje já está acostumado a fazer arraiz. Já está acostumado a atrelar o cargo ao CBO. Já faz isso, organicamente. Quando a gente só tem estatutário, a gente não prestava informação. Então, os seus estatutários, vocês também vão ter que revisitar se, quando eles foram nomeados, se essa atrelação do cargo ao CBO está atualizada. Porque, para fins do e-social, todo cargo que eu cadastrar, independente se seletista, comissionado ou estatutário, eu vou ter que atrelar ao CBO. Então, atenção em relação a isso. Se o órgão já vem fazendo isso, vocês não vão ter problema. Isso já está feito. Mas se eu não faço, é importante que eu atrele. O CBO é o Código Brasileiro de Ocupações. A gente tem um site específico, que é o cbo.gov.br, onde vocês podem fazer esta consulta. Volto a falar, quem tem seletista já está fazendo isso, porque todo ano transmite mais, só vai ter que checar. Vocês devem se atentar mais para os estatutários, por favor. Tá certo? Por quê? Na hora que vocês forem mandar o lote trabalhador, isso vai ter que já estar organizado no sistema. Se vocês já começarem a estruturar isso hoje, a gente tem um ano aí para vocês irem estruturando isso com calma. Percebe? Vocês não vão estar tão apertados de fazer essa estruturação, porque isso acaba sendo trabalho manual, mesmo de vocês puxarem a folha, verem lá quem está e quem não está, quem está atualizado, quem não está, ok? A outra questão que vocês vão ter que ter, sempre com vocês em mente, é o seguinte: quem é funcionário que a gente transite de um órgão para o outro? Então, por exemplo, eu tenho hoje um funcionário estatutário que está na Secretaria A. Ele vai ser requisitado, ok, para o órgão municipal B. Então, ele era estadual aqui no Rio, e aí ele foi requisitado para Araruama. Muitas vezes ocorre isso, ok? A Secretaria do Rio vai ter que informar ao E-Social que a Cândida foi cedida para a Secretaria Municipal B. A Secretaria B, quando me recepcionar, eu sou estatutária dele? Não, não é isso? Eu sou uma cedida para ele, ok? Então, para o órgão que me recepciona, eu não serei um funcionário. Então, eu não entro no que a gente chama de cadastro trabalhador. Eu entro para o órgão no que a gente chama de cadastro de trabalhadores sem vínculo, que é uma classificação diferenciada. Isso a gente vai aprofundar quando a gente entrar no curso mais técnico mesmo. Mas é só que vocês entendam que, no momento em que houver transição de um órgão para o outro, essa transição vai ter que ser informada ao E-Social. E a classificação dele em cada local, ela vai ter uma natureza jurídica diferente. Eu sou estatutário no órgão A, aonde eu fiz o meu concurso. Eu estou cedido para o órgão B. Eu não fiz o concurso para esse. Para esse, eu sou um trabalhador sem vínculo, classificável no E-Social como trabalhador sem vínculo, que são os estagiários, os cedidos, os requisitários,
os diretores que não têm vínculo empregatício, o sindicalista. Então, estão classificáveis como trabalhadores sem vínculo. Para fins do E-Social, todo este grupo. Atenção a isso, porque vocês também vão ter que fazer esse mapeamento cadastral com vocês para já se prepararem para ir aí, nos seus sistemas. Conforme os seus sistemas de folha forem sendo atualizados, para vocês já corretamente cadastrarem esse público. Para na hora que você fazer a transmissão, você não ter problema. Sim, querida, diga. Tem uma colega que está... Sim, diga. É você mesmo, diga. Diga aí sua dúvida qual é. Certo. Ele geralmente sempre clicar no lá. E ele vai clicar. Certo. É como se fosse um bloco e isso. Mas se ele vai clicar e recebe da prefeitura, ele clica isso. Vai. Sim, vai. Perfeito. Ele vai. Você está certíssimo. Tudo isso vai acontecer. Só que, para o órgão aonde ele foi empossado, ok? O órgão gestor dele, quando transmitiu para o E-Social lá atrás do dado dele, transmitiu o que a gente chama de S2200, porque ele é um trabalhador para o meu órgão, ok? Quando eu cedo ele para o seu município, ele vai entrar na sua folha de pagamento, com o cargo, com tudo isso bonitinho. Só que você, município que está recepcionando ele, você não pode transmitir o mesmo 2200 que eu, porque ele é estatutário meu. Então, sistemicamente, e aí o seu sistema de folha já vai estar preparado para isso, ele vai ser classificável como um trabalhador sem vínculo. O que é o trabalhador sem vínculo para o E-Social? É aquele que não foi empossado no meu órgão, é aquele que foi cedido. Então, como ele é um cedido, ele entra na minha folha de pagamento e eu transmito os dados dele com uma outra classificação para o E-Social. Ele vai entrar na folha normalmente, ele vai receber salário normalmente, eu passo a ser responsável previdenciário por ele, se ele se aposentar, se ele tiver uma doença, se ele falecer. Então, eu, município, que o recepcionei, assumo todas as responsabilidades, mas eu não vou transmiti-lo com a mesma categorização do sistema que o Estado tinha dele, porque ele é um cedido para mim, entendeu? Mas ele entra na minha folha normalmente, perfeito? Ele só entra com uma outra classificação. O que a gente não pode confundir é achar que, como ele foi estatutário aqui no Estado, para qualquer local que eu transite com ele, ele vai entrar com a mesma categorização que o Estado entrou. Não vai, perfeito? Mas isso a gente vai aprofundar em outras oportunidades que a gente vai ter ainda, né, gente? Assim, o que eu só estou dando para vocês é um cenário geral para que vocês entendam, é justamente isso, olha. Vocês na prática, vocês vão continuar pagando, vocês vão continuar entrando com essas pessoas na folha. O que muda? O que muda é que eu vou ter que ter uma atenção maior de prazo entre informações de órgãos. Por quê? Esta pessoa, para entrar na folha de pagamento, que passa a ser eletrônica, ela vai ter um prazo, gente. E o prazo para eu transmitir a folha de pagamento é até o dia 7 do mês da competência seguinte. Então, por exemplo, se eu fui cedida para você no mês de fevereiro, até o 7 de março, você vai ter que informar que eu já estou trabalhando com você. Se o meu órgão assessor levar 3 meses para fazer isso, eu ficarei 3 meses se você conseguir me pagar, porque você não vai conseguir fazer a folha de pagamento. Porque a folha de pagamento de vocês, gente, vai ser modificada. Ele não vai deixar eu transmitir. É diferente. Ele não vai me recepcionar. É diferente. Porque agora não é uma folha de pagamento que é só minha. Porque até hoje a folha era só minha, concorda? Eu não mandava lá para ninguém. Agora não. Olha só. Percebe, então, como a gente está falando de mudança de fluxo?
é de mudança de fluxo. Por quê? Eu agora não vou conseguir mais fazer. Porque aquilo não é mais só meu. Aquilo não pertence só mais ao meu órgão. Eu não posso mais chegar no meu sistema e falar assim, não, eu vou inserir aqui manualmente e pronto. Não, porque eu tenho que fazer a transmissão obrigatória. Se eu não transmitir, o que é? É multa por atraso de entrega na obrigação acessória. Então nota que assim, parece que é uma coisa que está longe da gente, porque estava lá em 2020, não era? Está longe ainda, gente? Não se sente está longe ainda? Não, né? Por isso. Então, nota que quando a Geisa combinou, falei, Geisa, eu vou com o maior carinho quantas vezes forem. Por quê? Porque a gente tem que dar esse start em vocês. Vocês têm que entender que 2020 está ontem. Não está longe. Por quê? Vocês são o setor mais complexo para fazer modificação de gestão. Porque na minha empresa, me desculpa, se eu hoje resolver que eu não quero preto, eu quero rosa, eu vou lá e compro rosa. Eu sou gestora da minha empresa. Vocês não. Vocês têm legislação, vocês têm processo licitatório, vocês têm fluxo, vocês têm estatuto, vocês têm regimento. É complexo. Vocês são o setor mais complexo para fazer ajuste. Por isso que a gente resolveu falar com nem tanta antecedência assim, né, gente? Foi feito no passado. Diga, querido, vamos lá. Isso. A pergunta está animada, eu já senti. Vamos gravar também. Normalmente, o servidor público, ele não tem o periódico. Como é que é o procedimento com relação a isso? Até mesmo porque, pelo que você falou, né, anteriormente, isso vai ser uma coisa muito cobrada. Eu tenho estatutário aqui que ele nunca fez periódico. Provavelmente o meu é adicional. E nem vou fazer. Não sei. Existe essa obrigatoriedade. Qual o comportamento? Como deve acontecer? Qual a orientação? Até um pouquinho trabalhando isso que você falou, que 2020 está bem próximo. 21 também agora, né? Você falou isso, 21, então já foi ontem. Vamos lá, olha só. O fato é, gente, olha só, as normas regulamentadoras, elas foram instituídas lá na década de 70. Quando a gente fala sobre exames periódicos, aí a gente vai, tem outros lá de frente, mas eu vou já parar nisso, não. Vamos já entrar nisso porque é super importante. Exames periódicos e programas de saúde ocupacional são da década de 70. E eles vieram sendo atualizados. Então a gente tem NR 5, 7, 9, NR 17, NR 18. Todas elas remontam da década de 70. Historicamente, os programas de saúde ocupacional têm um problema de adequação, seja no setor público ou seja no setor privado. Mas o fato é que nós, no setor público, nós não temos nenhuma isenção de cumprimento. As normas estão lá e elas não falam que o poder público é isento de aplicar nada delas. Então, em tese, nós temos que praticar todas elas. Os programas de saúde, os ASOs, ou os exames médicos periódicos, o que a lei manda é que a gente faça o de contratação, que é o admissional, o de demissão, que é quando esse funcionário ou o servidor ele vai sair, os periódicos, que são feitos no mínimo a cada ano, mas quem determina a periodicidade não é a lei, é o PCMSO e o PPRA. É ele quem vai falar se é uma vez ao ano, se é a cada 6 meses, porque ele avalia a faixa etária, a função, a exposição a algum grau de risco. Se a gente pegar aquelas atividades que são, como se diz, escritório, né? Em tese, seria a cada ano. Em tese. Mas, se essa base estiver em um hospital, por exemplo, e se esse servidor tiver já uma certa faixa etária, pode ser que ele tenha que fazer o exercício periódico a cada 6 meses. Mas isso não somos nós que vamos falar,
é o programa. O fato, gente, qual é? E aí esse é o ponto de atenção, porque você está certo. É assim, a gente teria que fazer. Então, pela lei, a gente teria que fazer. E o nosso problema estará onde? Muito embora os programas de SST, ou seja, o PPRA, o PCMSO, só venham a ser transmitidos em 2021, os programas médicos, os ASOS, terão que ser transmitidos antes, junto com o dado do trabalhador. De maneira ainda de maneira facultativa, quando eu transmitir trabalhador. Mas de maneira compulsória, quando todos eles começarem. Se a gente entender que a SST entra em 2021, significa falar que em janeiro de 2021, todos os servidores terão que estar com seus programas de saúde ocupacional, com seus exames médicos ocupacionais em dia. Principalmente periódico. Por quê? O sistema vai exigir que a gente coloque a data que esse profissional fez o exame periódico. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que eu falo para as empresas, quando eu faço palestra para empresário. Vamos combinar uma coisa? Fica feio. Todos os exames periódicos com data de 20 de dezembro, não vai ficar? Vai ficar feio. Vamos combinar que vai ficar feio pra caramba. Né? Então, assim, é recomendável o pessoal ir lá que concorda que vai ficar feio. Vai ficar feio, gente. A gente sabe que fica feio. Mas você pode fazer? Pode. E aí, o que vocês vão ter que ter em mente? Uma vez transmitida a informação ao social, tá no sistema, não tá? Ele sobrepõe? Não. A fiscalização já sabe que 20 de dezembro de 2022, o que vai acontecer? Venceu, não é isso? Vocês vão ter que parar todo mundo fazer periódico, todo mundo junto. Que é isso que vai acontecer, porque vocês vão ter que informar. E aí vocês lembrem o seguinte, na medida em que o E-Social, ele capta as minhas informações e ele é um grande banco de dados para isso, a fiscalização já vai saber quando eu tiver com dado de algum exame vencido, gente. O juiz trabalhista lá na frente, daqui a alguns anos, quando ele tiver acesso, ele já vai saber que o meu órgão não fazia, porque vai estar espelhado no sistema. Então, esse é o momento de a gente compartilhar a informação para que vocês possam refletir, mas para que vocês possam principalmente mapear aonde existem esses eventuais gargalos, para que vocês possam trabalhar eles. Só vou pedir que você levar o microfone para ele, para a gente poder... Eu tive uma olhada rapidamente sobre o social, que eu tenho relevante quando você faz os informativos, você tem que dizer também se ele é área de periculosidade ou não. Então, acho que até a pertinência dessa renovação, né, da sua condição de vida, ela vai estar atrelada a esse processo onde você correr atrás. Até porque mais tarde, se você for preencher algo no Ministério do Trabalho, ele vai estar lá, você não trabalhar em jurídico, como você está preenchendo isso? Eu acho que é mais ou menos por isso que foi com base nisso que eu fiz a pergunta, né? Exatamente, mas é isso mesmo. E você note o seguinte, uma coisa é eu, servidor, ter o interesse em atualizar, mas a outra coisa é eu, órgão gestor, eu tenho a obrigação, eu não tenho a faculdade. Então, eu, órgão gestor, tenho que ter todos os meus servidores com os exames médicos em dia. Eu tenho que ter os programas de saúde ocupacional, porque a lei não isentou. A não ser que saia a norma daqui para frente. Mas até hoje não isentou. E eu, servidor, se precisar ir para o judiciário, é importante que eu também cobre que os meus gestores façam, porque a prova de 2021 para frente vai estar espelhada no ambiente público do E-Social. Não vai mais adiantar o órgão falar que ele não precisava fazer, ou que ele não tinha, ou que ele tinha com outro nível. Porque assim, a gente tem um outro problema que a gente enfrenta de maneira geral hoje, com relação à parte médica ocupacional, qual é?
A gente tem hoje o PPRA, a gente tem o PCMSO, e eles dois espelham o PPP. O que é o PPP? Ele é o perfil profissiográfico previdenciário. Ele é um resumo que aquele empregador dá, falando que aquele trabalhador XYZ estava exposto ao ruído, calor, poeira, o que quer que seja, certo? E o fato é que a gente muitas vezes pega PPPs que não são feitos da maneira correta, que fala, por exemplo, que aquele trabalhador estava exposto a um ruído, por exemplo. Aí quando tem lá o campo de medição, coloca 0. Ora, como é que o trabalhador está exposto a ruído se é grau 0? É um PPP, no mínimo, mal feito, correto? Se a gente não falar que foi um PPP maquiado. Então, isso é um grande problema hoje para o trabalhador, para a própria fiscalização trabalhista e para a fiscalização previdenciária. No momento em que isso tudo vai entrar aqui, isso vai ficar ao longo de 10 anos, agora a gente ainda vai ter um tempo aí, né, com um lote informativo que não vai estar interno, mas em 10 anos a gente já sabe que a gente vai ter essas informações parametrizadas, organizadas. E o próprio PPP, ele vai perder a finalidade dele. Por quê? Os outros laudos técnicos é que vão me dar que metodologia foi essa, como foi feita a análise, o que foi efetivamente apurado. Então, nota que um servidor também cobrar que o seu órgão gestor faça é salutar, porque ele também está se protegendo, né? Mas o fato é, a gente não tem isenção na lei. E, de acordo com o cronograma que a gente passou antes, a gente vai ter que prestar essa informação a partir de janeiro de 2021. Só que isso para vocês vai ser muito mais complexo também, porque se você não tem médico do trabalho dentro do seu órgão, eventualmente você vai ter que licitar, ou você vai ter que pedir cessão para que o profissional de um outro órgão faça o seu PPRA, faça o seu PCMSO. Então, nota que não é uma gestão que vai ser fácil, né? Vocês vão ter que buscar qual vai ser o melhor meio, qual vai ser a melhor forma de vocês começarem a estruturar isso, tá certo? E nota que quando a gente fala de ASO, principalmente, que são os exames médicos, a gente está falando de quem está na ponta gerindo a equipe. Porque essas pessoas também vão ter que controlar se a pessoa fez ou não fez, se venceu ou se não venceu. Cobrar que aquele servidor faça. Porque se eu te falei que você precisa fazer hoje, e se eu te dou lá com os papelzinhos, se você não faz, você também está infringindo essa nossa relação contratual. Eu sei que eu tenho que fazer. Então, nota como a gente está falando, eminentemente de procedimento, eminentemente de processo, tá certo? Então, prosseguindo aqui, a gente tem os eventos iniciais e, na sequência, a gente entra no que são os eventos não periódicos. Então, em eventos iniciais, a gente fala quem a gente é, quem é esse nosso órgão gestor, quem são os órgãos que estão abaixo dele, perfeito? Digo como eu paguei a folha, quem são os meus servidores. Para os eventos não periódicos para o E-Social, são todos aqueles eventos trabalhistas que não têm uma data certa para acontecer, mas que em algum momento eles vão acontecer. Quais são eles? As férias, a licença médica, a admissão, demissão, todos esses eu vou classificar como eventos não periódicos. E aí vamos só revisitar aqui rapidamente o seguinte. Quando vocês vão contratar um seletista, por exemplo, a gente sabe que o estatutário segue todo um outro ritual, mas que vocês vão ter que ficar atentos de qualquer forma, e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quando a gente contrata um seletista, por exemplo, hoje, a gente contrata ele antes de ele começar a atividade laboral dele, correto? A gente faria todos os procedimentos. Quando
quando a gente tem algum trabalhador nosso, algum servidor nosso que se acidenta, a gente emite a CAT, não é isso? Só que a CAT, pela legislação, eu tenho que emitir no prazo de 24 horas. Quantas vezes eu consigo transmitir isso em 24 horas? Nunca. Não é isso? Então, mais uma dica de mudança de procedimento. O servidor sofreu um acidente de trabalho. Hoje, vocês vão no CAT Web e aí informam isso lá. Um mês, uma semana depois, não é isso? Ok. O que vocês devem fazer daqui para frente? Façam uma espécie de declaração de entrega de documento. Então, o servidor se acidentou hoje. Daqui a uma semana, ele pediu para o filho dele ir lá. O filho dele chegou, ele vai fazer um texto de próprio punho, falando que eu, fulano de tal, sou filho do ciclano, e eu estou hoje, às tantas horas, trazendo o documento A, B, C, D. Quando você for fazer a CAT, no campo de observação, diga a data em que você recebeu a documentação. Por quê? Quando os eventos de SST entrarem lá em junho do ano que vem, a CAT Web vai acabar. E a CAT vai ser transmitida por vocês dentro do seu sistema. Os seus sistemas serão adaptados para você transmitir a CAT por lá. Só que a lei não foi modificada. A lei continuou falando 24 horas, não fala? Como é que eu vou me resguardar de alguma má-fé de esse funcionário depois falar que, olha, eu tinha falado antes? Não, vocês têm que ter uma prova documental. Então, esse é um procedimento que é um ajuste pequenininho, mas que vale a pena solicitar. Por quê? Já assegurou você da data em que você efetivamente recebeu a comunicação. Tá certo? Então, atenção em relação a isso. Diga, querida. Diga. Aqui, Cristina. Bom dia, vou pedir licença para me apresentar, mas antes eu gostaria de deixar uma pergunta, é o seguinte, uma dúvida que nós estávamos conversando aqui, eu quero essa aqui. Você aqui na casa, normalmente você começa a trabalhar, dá entrada no seu processo, sua nomeação vai para o departamento e 3, 4 dias depois, ou 2 dias depois, de repente ela sai a publicação. Para o E-Social, a validação do seu trabalho, ela comunica-se com a publicação do ato, com o DO? Vamos lá. Eu vou avançar aqui para te responder e a gente, na sequência, eu volto para cá. Olha só. A admissão padrão que a gente faz, deixa eu voltar para cá, olha só. A admissão padrão, a admissão padrão que a gente faz é essa, né? Então, você veio, você foi selecionada, você foi nomeada aqui. Você começa e a sua nomeação sai aqui, correto? Depois daqui. Ok. O que vai acontecer para o E-Social? A gente passa a ter 2 pilares que vão anteceder a tudo isso. O primeiro deles se chama qualificação cadastral. A qualificação cadastral, eu vou falar com vocês na sequência aqui, tá certo? Mas a qualificação cadastral é uma checagem que vocês vão ter que fazer no sistema, no site do próprio E-Social. Não leva 3 minutos para fazer, para que vocês vejam se esta pessoa tem alguma divergência cadastral na base de dados, Receita, Previdência. Não consulta Serasa, não consulta SPC. Às vezes o pessoal pergunta, tá certo? Então, assim, é muito comum você falar assim, mas vai consultar Serasa? Não. A qualificação cadastral que a gente faz é só para que Receita, o pessoal indo lá, que vocês já receberam essa pergunta, né? Quando fala de ficha cadastral, o pessoal já treme. Não é. Ele só vai checar se para a Receita e para a Previdência você está com as suas informações corretas e se elas estão iguais nas 2 bases de dados, perfeito? Então esse é o seu primeiro passo.
O seu segundo passo é a transmissão ao E-Social. O E-Social exige que eu transmita os dados do meu contratado antes do início da atividade. O que o E-Social permite também? Então, olha só, eu vou ter que transmitir, de qualquer forma, antes do início da atividade dele. O que o E-Social permite que eu faça? Ele permite que eu faça um pré-cadastramento. O pré-cadastramento tem menos informação. Então, ele não vai pedir informação de publicação BO, aqui ele não vai pedir nada disso. Então, eu posso transmitir o que a gente chama de pré-cadastro antes de esse servidor começar. Saiu a nomeação, dentro do mês da competência ainda, você vai retransmitir o que a gente chama do 1200, que aí é o cadastro completo dele. Então, você tem a opção de, antes de ele começar, eu transmito o pré-cadastro, porque é só nome, CPF e PIS, ok? Transmitir. Cumprir, porque eu já transmiti. Mas eu vou ter que ter um controle disso para que, nomeou, eu vou no sistema, retransmito o 1200, que aí já está cadastrado. Porque se você não converter ele do pré-cadastro para o cadastro real, que é o 1200, dentro da competência aqui, você no final do mês não vai conseguir gerar folha de pagamento dele. Tá? Então, você veja bem, você vai ter que ter um controle nessa sua gestão entre nomeei e publicou, para que você não tenha problema no seu fechamento da folha, porque ele vai refletir no seu fechamento da folha de pagamento. Percebe? Então, assim, pode, mas aí assim, gente, só uma parte aqui para vocês. Notem que vocês só entram em janeiro, correto? Vocês só entram em janeiro. Pode ocorrer que daqui até janeiro saia alguma exceção à regra. Nós temos que trabalhar com a regra de hoje. A regra de hoje, para que vocês se organizem, é essa. Então, eu posso, um dia antes, você já tem toda a documentação dela, correto? Você já coletou os dados, porque você está fazendo a portaria de nomeação. Ela já passou por todo o processo seletivo, correto? Só que você transmite o pré-cadastro e durante a competência você vai converter isso em cadastro para que essa pessoa entre na folha. Senão ela não vai entrar na sua folha de pagamento. Nota que o que a gente está falando é, eminentemente, revisão de procedimento. Tá certo? Então, e aí, a gente precisa rodar a qualificação cadastral também antes, e eu vou falar nela nessa nossa sequência, porque se essa pessoa tiver alguma pendência de qualificação cadastral, você não vai conseguir nem mandar o pré-cadastro dela, porque o sistema não vai aceitar. Então, quando essa pessoa chegar para vocês, é importante que vocês já façam logo essa checagem de qualificação cadastral. Porque se ela tiver com qualquer problema cadastral, vocês terão, e ela também, no tempo de vocês fazerem nomeação, portaria, tudo isso, para que ela ajuste o cadastro dela, junto aos órgãos. Tá certo? E aí, só voltando aqui rapidamente, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. 10 minutos? Vocês tinham que ficar comigo até 5 horas, não é isso, gente? Mas olha só, então aqui, rapidamente, é só para mostrar aqui para vocês o seguinte. Quando a gente fala aqui de prazos para os eventos que não são periódicos, o que vocês vão ter que ter, como se diz, em mente? Toda a movimentação que acontecer com o seu profissional, com o seu servidor, com o seu comissionado, vocês vão ter que informar ao E-Social. A maioria dos eventos a gente vai transmitir até o dia 7 do mês da competência seguinte, mas outros não. E aí, eu vou dar um exemplo, uma
forma muito rápida no afastamento temporário. Hoje, vocês comunicam para a Previdência o atestado médico a partir de 15 dias, não é isso? Quando aquele servidor pega o 16º dia, a gente afasta essa pessoa. Se para o E-Social, o que vocês vão ter que fazer? Só para a gente já ir avançando aqui, já que eu tenho só 10 minutos. Para o E-Social, atenção, gente. Vocês terão que informar atestado médico a partir de 3 dias. Não gera afastamento previdenciário. Afastamento previdenciário continua sendo com 15 dias. Isso não mudou na regra. É igual. Mas o E-Social exige que eu informe afastamento a partir de 3 dias. Então, se nesse mês de fevereiro, eu, Cândida, cheguei hoje com atestado médico de 2 dias, e eu, semana que vem, trago um de mais um dia, eu somei quantos dias esse mês? Eu tenho que até 7 de março, quando eu for transmitir, antes de eu transmitir a folha, ir no sistema e falar assim, olha, Cândida, esse mês faltou 3 dias. Atenção a isso, porque isso também é rotina que vai estar lá na ponta de vocês. Por quê? Quem está gerindo o servidor na ponta vai ter que saber isso. E ele vai ter que saber que tratamento ele vai dar. Porque muitas vezes hoje eu vou juntando atestado. Eu vou juntando os atestados. Quando soma 15 é que eu vou mandar para o meu RH. Não é isso? Agora a gente não pode mais. Eu costumo brincar o seguinte, chegou atestado de um dia, já manda logo. O RH vai me matar. Ela já está com o olhão para mim assim, não fala isso. Não grava isso não. A gente edita, tá? Não vou falar. A gente não vai postar isso não, né, gente? Isso a gente não vai postar, tá? Prometo pra você. Então vamos seguir aqui. E aí, evento periódico, gente, é a folha de pagamento, como eu já falei para vocês antes. A gente tem um conceito maior de folha. Então a folha não é só aquilo que vocês pagam. Para o E-Social, eu vou ter que falar o que eu paguei, quanto eu paguei, que benefícios eu dou, que descontos eu faço. E o principal, a data que eu pago a folha. Se eu fiz pagamentos a terceiros naquele mês, notas fiscais que tenham tido retenção, ou RTA, essa informação também vai ter que ser informada dentro do E-Social. Ok? E para o E-Social, eu fecho a minha folha de pagamento dentro da competência, dentro do mês de competência, de 1 a 31, e eu informo ela em regime de caixa, porque a gente pode pagar a folha até o dia 5 do mês subsequente, tá certo? E a gente informa ela até o dia 7 do mês seguinte. Se o dia 7 cair no final de semana ou feriado, eu antecipo, sempre regra de antecipação para quem for fazer processamento. Diga, Pedro. Essa data de 5 mês sequente. Certo. Tem uma data inicial? Não, você veja bem, a gente pela norma trabalhista, a gente pode pagar a folha de pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente. Não é isso? Então, o E-Social segue essa mesma regra. Por isso que ele entende que eu fecho os meus eventos de folha de pagamento, salário, descanso semanal, tudo isso dentro daquela competência de 1 a 31, perfeito? E eu posso transmitir ela até o dia 7 do mês subsequente. Tá? É justamente por isso. Ele segue essa mesma regra, mas se você quiser transmitir antes, problema nenhum também. Perfeito? Atenção, por favor, para cota de aprendizes, cota de deficientes públicos, cota de deficientes. Quando os órgãos gestores forem transmitir os seus cadastros, o cadastro ele vai perguntar se cumpre cota de deficiente ou não, se cumpre cota de aprendizagem ou não. Lembre-se que a gente passa a estar exposto. Então, se eu tinha que fazer contratação, é importante começar ou a me preparar documentalmente, em caso de uma eventual notificação, perfeito? Ou eu já ajustar estas informações. Vocês não sei que assim, muitos órgãos aqui têm, você já compra isso. A gente não vai ter muito problema, eu creio que vocês não vão ter muito problema em relação a isso. Mas é um ponto de atenção pra gente. E estagiário, gente, por favor, atenção. Estagiário subiu de nível.
tem o pessoal rindo já ali. Estagiário entrará no E-Social. A classificação dele é como trabalhador sem vínculo. Mesmo que o estagiário receba sua bolsa ou não receba bolsa, seja estágio no coração, o estagiário terá que ser informado no E-Social. Significa falar que eu vou ter que fazer a qualificação cadastral dele, tá certo? Tem que ter contrato nos termos da lei, por favor, ok? E esse pessoal vai ter que ser informado. Tem o pessoal vindo lá atrás já de nervoso. Vai dar certo, gente. Vocês têm um ano. A gente convidou vocês com um ano para a gente falar. Não fiquem tensos, tá certo? E aí, a gente fala aqui sobre SST, a gente já falou bastante. A gente tem uma solução de consulta que já está no portal do Conselho Social. O poder público vai ter um tratamento diferenciado com relação às obrigatoriedades de acordo com o grau de risco de cada setor. Só que se eu não tenho mapeado o que está em cada setor, eu não sei como é que eu vou ter que prestar informação. Então, atenção em relação a isso, por favor, tá certo? Saneamento cadastral, como eu já falei com vocês, é a consulta inicial que a gente faz. Vou dar uma corridinha um pouco mais aqui para vocês. Vocês devem fazer isso, vocês já podem começar a adotar o procedimento. Para cada servidor novo, seja ele comissionado, seja ele seletista, ou seja ele terceirizado, já rodem a qualificação cadastral. Vocês vão precisar saber nome, data de nascimento, CPF e o PIS dele, o PIS-PASEP, tá certo? Vocês vão entrar no portal do E-Social com essas informações, vão jogar lá. Quando você jogar essa informação, o sistema já vai falar para vocês se essa pessoa está com o dado correto ou se ela está com erro. Se ela tiver com qualquer erro, o sistema já vai dizer para você aonde você corrige. E isso permite que você oriente o candidato, que você oriente o servidor. Perfeito? Só que vocês também vão ter que rodar isso para os servidores que você já tem hoje. Porque se o servidor hoje tiver pendência na qualificação cadastral, vocês não vão conseguir transmitir esse servidor ano que vem. Para os servidores que já estão na folha de vocês, vocês podem fazer a transmissão que a gente chama de transmissão em lote. A transmissão em lote, vocês também vão entrar no portal do E-Social com o certificado digital do órgão. Entrei lá, me loguei com o meu certificado digital, mando um arquivo TXT para o sistema. O sistema te devolve em até 48 horas, falando quem está com o problema e quem está com o cadastro ok. Perfeito? Então isso vocês já têm que começar a fazer, gente. Por quê? Se o servidor tiver alguma pendência cadastral, ele vai ter que fazer a correção. Quanto mais tempo vocês notificarem, com mais calma esse servidor vai poder fazer essa correção. Perfeito? E aí vocês não vão ter problema quando forem transmitir essas pessoas no ano que vem. Seguindo aqui então para a nossa parte final. Aqui a gente traz uma listinha de todos os possíveis erros. Eu não vou me prender com ela, porque senão eu vou ultrapassar muito a hora que a gente tinha combinado com vocês, tá certo? Mas essas informações, elas vão ficar aqui no material que vocês vão todos receber. Então, quando vocês começarem a fazer a qualificação cadastral, se acontecer algum erro, vocês podem vir consultar aqui. Perfeito? Que aqui a gente dá algumas dicas de como vocês fazem essa correção. E aí, matrícula SEI, aqui é só rapidamente o seguinte: se alguém aqui hoje contrata SEI, esse seu SEI vai ter que se recadastrar para a KEPF. Porque vocês já devem começar a cobrar isso, se vocês tiverem terceirizado, que seja SEI hoje. Por quê? Ano que vem, quando vocês começarem a transmitir a folha, vocês vão ter que transmitir o pagamento feito para esse público. E aí, ele já vai ter que ter se qualificado no E-Social. Então, atenção a isso, ok? SEI vai ter que virar KEPF. Só informação para quem contrata hoje algum SEI como terceirizado.
E aí, penalidades, é só lembrando que nós todos, seja eu empresa, seja eu órgão público, já estou sujeito hoje à aplicação de multa por infração trabalhista. E o E-Social tem o condão de mapear as relações trabalhistas. Então, eu hoje já estaria sujeito a isso, perfeito? Eu continuo sujeito. O que muda é que eu, de agora em diante, passo a estar mais exposto a isso. Porque, a partir do ano que vem, as suas informações vão estar espelhadas para fiscalização de modo automático, à medida que a gente faz essas transmissões. Perfeito? E aí aqui eu trouxe a tabelinha aqui de multas, ok? Então, finalizando, a gente quis trazer essas informações para vocês, porque a gente já vinha mapeando isso com empresas privadas, a gente sabe que gera um impacto que não se restringe ao departamento pessoal, ele atinge a todos os setores, então é importante que vocês já comecem a mapear aonde vocês têm gargalos, revisem procedimentos, e entendam que a informação de prazo e do que tem que ser informado ou não ao E-Social vai ter que chegar na ponta, gente, de quem está tratando como servidor. Porque esse pessoal vai ter que entender que vai ter que modificar fluxo de operação. Então, revisitem requisitos legais, os seus estatutos, tá certo? Façam grupos de implantação. Para essas modificações que vocês vão fazer, vocês não permitam exceção inicial à regra. Se vocês criarem um fluxo novo de prazo ou então de procedimento, exijam que todo mundo cumpra, desde quem está na ponta gerindo o funcionário até o cargo mais alto. Não importa se vai ser o deputado, se vai ser o prefeito, se vai ser o secretário. Se a gente, nesse momento, quando vocês mapearem o problema, se vocês não fixarem a regra nova e não exigirem que todo mundo cumpra, eu vou falar para vocês que o resultado vai ser multa por informação errada ou por falta de informação ao E-Social. O sistema trabalha com consistência e com inconsistência. Ele não quer saber quem está transmitindo. Está inconsistente? Está fora do prazo? É multa. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Eu tinha essa missão hoje, que era de virar a chave para vocês. Ele não vai caminhar sozinho. Os órgãos que vão fazer a transmissão terão ainda que se alinhar quanto à FDRINF e quanto à DCTF-UR, que são dois outros programas que vão coletar dados e que vão gerar as guias. As guias passarão a ser geradas pela DCTF-UR. Eu estou passando aqui rapidamente, porque o nosso prazo ele já estourou. Então, resumindo para vocês muito rapidamente, o E-Social fará a gestão de tudo que é norma trabalhista, a FDRINF de todas as outras retenções, inclusive repasses feitos para atividades esportivas, clubes de futebol, perfeito, serão informados no FDRINF. E a partir dessas duas informações é que a gente vai calcular toda a parte previdenciária e o FGTS para quem é regime geral. Então, aqui eu deixo os manuais, algumas orientações gerais de onde a gente faz a consulta, alguns links importantes também. E eu agradeço, Geisa, mais uma vez. Eu estou à disposição de todos vocês, porque eu preciso. Vamos para a última pergunta. Só uma pergunta aí. Dentro da leitura do social, em algum momento ele fala que se você não cumprir, e acho que é o que vai acontecer, né, de pior para o órgão público principalmente, ele não vai receber certidão negativa. Também. Ou seja, não vai ter receita. Também. Então prestem bastante atenção nisso, a importância disso. Vocês vão perder certidão negativa. Isso significa não tem dinheiro. Essa é a tua parte. Depois a Obrigada pela tua problema, sim. Exato. Ele vai travar. Gente, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? O material vai ficar disponível. A gente vai encaminhar por e-mail
tão logo termine aqui, a gente chega lá no fórum, a gente encaminha o material por e-mail, essa apresentação completa